E aí, beleza? Sou Daniel da Vegantis Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E a essa altura da vida você já deve ter percebido que, pelo menos no âmbito da comida e não só, mas só para ficar um pouco nesse tema, a gente consegue encontrar pratos que são mais simples, pratos que são mais complexos, né? Ou seja, a gente consegue ter produtos que têm uma complexidade um pouco maior e produtos que são mais simples. E isso em relação a dois elementos que eu queria tratar nesse vídeo aqui, obviamente enfocando os queijos vegetais, né? Porque para os queijos tradicionais também é possível a gente perceber que tem queijos que são mais simples, tem queijos que são mais complexos. E para os queijos vegetais também vai ser possível ter essas duas possibilidades, né, ou pelo menos duas possibilidades teóricas para que, né, ao longo desse espectro ele seja preenchido com uma diversidade muito grande de queijos vegetais. Como exemplo de algo mais simples seria um paneer, vamos dizer assim, né? O paneer ele é um tipo de queijo indiano e considerado não fermentado, que você pode fazer como se fosse um tofu, né? Você ter o leite de soja, coagular o leite de soja, deixar ele dessorar, mas nesse meio do caminho você acrescenta alguns temperos do seu gosto para tentar aproximar ele, né, para um gosto de queijo que o tofu por tofu não vai ter muito gosto, né? Então você coloca ali um pouco de levedura nutricional, uma cebola em pó, um pouco de alho em pó, e essa mistura aí ela vai trazer essa sensação diferenciada, né? Mas não tem tanta complexidade. Já é diferente de um tipo Roquefort, por exemplo, tá? Agora, essa complexidade, então, o que que ela envolve? Como eu falei, são dois elementos principais que fazem parte para definir alguma coisa como mais complexo. Então, podemos falar primeiro da questão do próprio sensorial que esse queijo vegetal ele vai nos oferecer. Tá? Isso em relação a aroma, isso em relação a sabor, podendo também ter um diferencial na própria textura. E você já vai perceber por que isso. Então, quando a gente fala de uma complexidade no aroma, o que a gente quer dizer? Que é possível a gente identificar diferentes camadas aromáticas ou uma diversidade um pouco maior de aromas, né, que a gente vai sentir ali e perceber que se você... Porque tem técnicas diferentes para você analisar sensorialmente um determinado produto, né? Então, só para perceber, quando você inspira, né, e faz uma inspiração um pouco mais rápida, você consegue pegar alguns elementos aromáticos. Quando você faz inspirações mais curtas e num tempo maior, né, puxando o ar pouco a pouco, assim, você consegue ter um outro espectro aromático. Quando você faz isso, e se trata de um queijo vegetal um pouco mais complexo, a gente consegue perceber essa variedade, né, de aromas. Agora, no âmbito do sabor, isso também se dá. Quando você consome, você percebe que no início uma série de sabores aparece ali, depois dá espaço para um outro tipo de sabor, e depois, até a hora que você engole aquele alimento e você solta o ar pela boca aqui, chamado de retrogosto, né, você sente ainda uma série diferenciada de sabores, né, e de aroma. Ou seja, essa complexidade no campo sensorial. Agora, é possível também a gente perceber essa complexidade no próprio processo de produção desses queijos vegetais, né? Porque, é claro, tem alguns queijos vegetais que são mais simples de serem produzidos, é só misturar alguns ingredientes ali e tá pronto, né? Agora, fazer um tipo Roquefort, aí já envolve um processo um pouco diferenciado. Isso nem tanto na parte da fermentação, mas na parte da maturação. Porque aí você precisa, por exemplo, ter dois estágios de maturação, né? Um estágio no qual ele vai desenvolver toda aquela casca azul.
cheia de fungo, do Penicillium roquefort. E depois que ela está desenvolvida, você remete isso para um outro regime de maturação, para que daí os sabores se evoluam dentro desse queijo vegetal. Tá? Então são dois momentos que eles têm o seu porquê, claro, e condições diferentes. Por exemplo, nesse primeiro momento de maturação, você vai ter uma temperatura um pouco mais alta, que gravite aí nos 10 graus Celsius mais ou menos, e depois você precisa ter uma umidade relativa um pouco maior. Vai estar ali por volta dos 90 a 95% de umidade relativa. Depois que esse fungo se desenvolveu, aí você busca interromper essa evolução do fungo para que agora as enzimas trabalhem nos compostos que estão presentes ali no queijo vegetal. Né? Ou seja, você vai trazer isso numa temperatura mais baixa e até uma umidade relativa um pouco mais baixa, para que então você saia desse foco do desenvolvimento dos fungos para agora proporcionar que as enzimas atuem nos compostos ali do queijo vegetal. Por exemplo, você acaba tendo algumas enzimas que vão quebrar proteínas. Aquela estrutura que o queijo vegetal ele tem no seu início vai ser diferente do final dele, porque uma série de reações de quebra de proteína vai acontecer e a gente vai ter uma cremosidade um pouco maior para esse tipo Roquefort. É só para perceber como que é possível também, no mundo dos queijos vegetais, a gente alcançar alguns exemplares que têm uma complexidade um pouco maior. Depois, conta para mim nos comentários se você já fez algum queijo vegetal mais complexo e a gente continua essa conversa nos comentários.